Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 2 de outubro. Hoje nós celebramos o Dia dos Santos Anjos da Guarda. E também estamos celebrando o mês missionário, onde o Papa nos convida a refletirmos a partir da citação bíblica: Ide e convidai todos para o banquete. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10º. Naquele tempo, os discípulos aproveitaram que Jesus estava muito próximo e perguntou a eles: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus tomou uma criança que estava ali, trouxe o menino para perto de si, sob seus pés, e depois disse aos discípulos: Aquele que quiser ser o maior, seja pequeno como este menino. E todo aquele que acolher um pequenino deste, é a mim que acolhe, e também acolhe aquele que me enviou. E também eu vos digo: não maltrateis nenhum desses pequeninos, porque seus anjos, noite e dia, contemplam a Deus, nosso Pai, que está no céu. Por isso, quem quiser ser o maior no reino, seja pequeno como este menino. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. A palavra que sempre nos instrui, nos exorta e também nos corrige. Porque assim é a finalidade da palavra de Deus: animar, exortar e corrigir. E hoje nós celebramos o Dia dos Santos Anjos da Guarda. Eu não sei se você acredita nesse dogma de nossa fé. Eu não sei se você acredita nesta realidade. Porque hoje a fé cristã católica está como um ramalhete de flores que as pessoas selecionam e pegam somente aquilo que quer. Aquilo que é agradável ao ouvido, aquilo que é agradável aos olhos e também aquilo que é agradável ao coração. De tal modo assim, que o Evangelho deixa de ser Evangelho de Jesus Cristo e passa a ser um Evangelho pessoal, onde cada um monta o seu Evangelho. Assim esse Evangelho já não liberta mais. Assim também esse Evangelho já não salva mais, porque não é mais o Evangelho do Senhor que nos ensina coisas que queremos ouvir e coisas que não queremos ouvir. Coisa que nos agrada aos ouvidos e coisas que não nos agradam aos ouvidos também. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós encontramos o Senhor fazendo uma promessa para Moisés, que ele enviará o anjo, e o anjo conduzirá o povo até a terra prometida. O anjo vai orientar para que o povo não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso o Senhor vai dizer: obedecei às suas orientações. Obedecei para que o vosso caminho seja seguro, porque ele vos levará à terra da promessa. Ele vos conduzirá em meu nome. E assim, então, a nossa fé nos ensina que Deus concede um anjo pessoal a cada homem e a cada mulher. Cada um de nós recebemos o nosso anjo para nos ajudar na nossa travessia, na nossa peregrinação ou no nosso êxodo existencial. Porque um dia experimentamos a força do Senhor em nossa vida. Mas agora nós estamos caminhando para que este êxodo aconteça dia após dia e que seja uma realidade dia após dia, até chegarmos ao Senhor. E enquanto nós caminhamos, o Senhor não nos abandonou, mas Ele então nos deu esse presente, esse companheiro sagrado, ao qual damos o nome de Anjo da Guarda. Agora então nós podemos entrar no espírito do Evangelho de hoje. Porque os discípulos, caminhando atrás de Jesus, já depois de algum tempo, eles ainda têm assim uma visão muito distorcida do messianismo de Jesus. Eles ainda não conseguem compreender. Jesus ensina, mas eles têm o coração fechado. Jesus ensina, mas eles também têm o coração duro.
Jesus ensina, mas mesmo assim eles não conseguem compreender. De tal modo que em determinado momento eles não conseguem expulsar um demônio porque tem falta de fé. No outro, eles não conseguem também experimentar a gratuidade do amor de Deus porque têm uma visão muito interesseira da fé. Em outro, enquanto eles estão ali caminhando, animados, vaidosos, deslumbrados, Jesus então vai ensinando sobre a identidade profunda do messianismo dele. A paixão, a morte e a ressurreição. E mesmo assim, eles não conseguem compreender. Nem mesmo Pedro consegue compreender plenamente esse messianismo, de tal modo que quando ele professa tu és o Messias, o Cristo de Deus, ele também não tem muita clareza de o que seja isto. A tal ponto que Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque você não pensa como Deus, mas pensa como um homem. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo nesse mundo tão tumultuado, tão confuso, de tantas vozes que nos chamam, de tantas ideologias que temos, de tantas propagandas que recebemos, o Senhor nos concede então alguém para caminhar conosco, ao qual chamamos anjo. E a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, ele não faz grandes discursos, ele não utiliza de grandes elucubrações, mas ele toma um menino que na hierarquia social da sua época não valia nada, não tinha importância alguma social. Era algo que podia se excluir. Vivia marginal. E Jesus vai tomar justamente esse que não é considerado nada, esse que segundo aos olhos do mundo não vale nada, e vai dizer, aquele que quiser ser o maior no reino, seja pequeno como este menino. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta época midiática, onde produzimos ídolos midiáticos assim instantâneos, onde o mercado também, a ideologia de mercado entrou nas religiões de tal modo que, manipulando as ideologias religiosas, também vai se vender tudo. Se vende imagem, se vende música, se vende isso, se vende aquilo. Nessa ideologia de mercado ou linguagem de mercado que está dentro da fé, é muito difícil ser pequeno. É muito difícil ser humilde. É muito difícil ser humilde. Porque o mundo não gosta disso. Grandioso é aquele que tem, ou que tem seguidores midiáticos, ou que tem dinheiro, ou que manipula a comunicação, ou que detém isso, detém aquilo. Os discípulos de todos os tempos padecem também dessa curiosidade de saber quem é o maior, porque pensam que ser o maior é aquele que está no topo, no topo da hierarquia social, e Jesus vai dizer não, é aquele que é pequeno, como este menino. E quem acolher um pequeno deste, estará acolhendo a mim e acolhendo também aquele que me enviou. E também eu vos digo, cuidado, não maltratai nenhum desses pequeninos, porque os anjos deles contemplam o nosso Pai que está no céu noite e dia. Então quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja pequeno. Aqui está a santa loucura do Evangelho, tão difícil de ser compreendida em todos os tempos. Porque não é agradável aos olhos, não é agradável ao ouvido, não é agradável ao coração. Nosso pai São Francisco constantemente dizia aos frades, tomemos cuidado para que a gente não venha a ser pequenos de mentira. Porque o nosso hábito, ele pode se converter numa grande burca. Burcas são aquelas vestes que as mulheres muçulmanas usam em sinal de humildade, mas debaixo daquela burca, muitas vezes, estão roupas caríssimas, joias caríssimas, que elas escondem debaixo dessa humildade, de tal modo, então, que Jesus pede uma conversão do coração de cada um de nós em todos os tempos. E esta é a santa loucura do Evangelho, que assusta um, assusta outro, que convida a um, escandaliza outro, mas que ainda continua sendo verdadeira, útil e agradável ao Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, o espelho da perfeição.
Francisco de Assis. Paz e bem.